Meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, aqui estamos mais uma vez reunidos nesta bela sintonia. E desta vez agradecendo sempre a Jesus, divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, a Pai Seta Branca, Mãe Yara, e aos nossos abnegados mensageiros. Aqueles abnegados mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros e ministros, e todos os outros espíritos de luz, de amor, que descem ao plano físico para nos ajudar nas nossas angústias, tristezas, mazelas físicas e espirituais. E aqui estamos mais uma vez reunidos, agradecendo a Jesus, divino e amado Mestre, por esta rica e feliz oportunidade. Desta vez para falarmos como manter o contacto com o nosso mentor espiritual. Há pouco não tinha noção do tema que iria ser, mas estava aqui num grupo, uma irmã se despediu e despertou-me a consciência, despertou-me para me lembrar disso, por essa irmã ter saído e a conhecer, e lembrando de outros factos. E então decidi fazer este vídeo nesta rica e feliz oportunidade. E tem alguns procedimentos, tem alguns que nós médiuns, mestre lua, ninfa lua, médiuns de incorporação, que nós no início tivemos que proceder. Mesmo aqueles que vieram por as piores razões, abraçaram esta doutrina espírita, porque já dizia o Mestre Jesus: quem não vem por amor virá por a dor. Eu vim por a dor. Mas tem alguns procedimentos que qualquer pessoa, qualquer ser físico pode fazer. Para entrar em contacto com o seu mentor espiritual. Mas antes é preciso compreender. O que é, afinal, o nosso mentor espiritual. E qual é a sua natureza? Qual é a natureza da sua intervenção em nossa vida? Afinal, o mentor espiritual de cada um de nós, porque nem todos temos o mesmo, cada um tem um mentor espiritual à nascença. E quando partir desta terra, esse mentor espiritual ainda o vai acompanhar há algum tempo. Então esse mentor espiritual de cada um é um espírito protetor, que foi outrora um ser físico e que por a sua evolução é um ser espiritual, evoluído ao serviço de Jesus divino e amado Mestre. Então se torna um espírito protetor que foi designado, não fomos nós que escolhemos, que foi designado pela espiritualidade maior, pela espiritualidade superior, pelas leis divinas, para cuidar de nós, guiar os nossos passos, guiar o nosso caminho, nos orientar,
nos transmitir muitas das vezes ideias, nos transmitir muitas das vezes sugestões, tudo a fim de com todo esse fim, todas essas sugestões a fim de completarem e de nós completarmos da melhor forma possível a nossa missão na Terra. Um mentor se esforça muito. Um mentor se esforça muito. O meu mentor, por exemplo, diz que eu sou um filho rebelde. Mas sempre que diz isso é com um carinho, com um amor que transmite, com um cuidado, uma paciência. E então todo o ser físico tem um mentor. E com certeza que esse mentor está cuidando da melhor forma de cada um de nós, neste plano físico. Nós, às vezes, é que queremos bater com a cabeça na parede e não escutamos. Então qualquer pessoa pode ver, pode conversar com o seu mentor. Pode conversar, pode ver o seu mentor no plano interior, no nosso plano interior, desde que estejamos com uma intenção pura de elevação, de harmonização, de equilíbrio. E devemos, inclusive, recorrer ao nosso mentor sempre que os nossos limites, a carne humana, ela é fraca. Nós somos cheios de defeitos e mazelas. E nessa percepção, nessa qualidade, nessa perspectiva, nós temos muitas arestas para limar. Primeiro, viemos a este mundo físico carregados. A nossa bagagem é pesada. É muito pesada. A nossa herança transcendental, ela é enorme. Os nossos karmas, as nossas dívidas do passado, os cobradores, os obsessores, tudo é em excesso no ser humano. Tudo é em excesso. Por isso nós voltamos. Estamos aqui neste momento. Por conta disso. Então, o nosso mentor, poderemos vê-lo, escutá-lo, sempre que nossos limites humanos chegaram, muitas das vezes, a uma exaustão, e que precisamos de uma orientação espiritual, orientação até, salve Deus, no mundo físico, um conselho que não se pede às vezes a um ser físico com medo do julgamento. O mentor não está lá para julgar, ele vai aconselhar, com certeza, de uma orientação, porque essa orientação ela vem do plano superior, dos mundos espirituais superiores. Ela é vinda do alto. E então é preciso compreender que o nosso mentor, que jamais, em hipótese alguma, virá nos dizer o que nós devemos ou não fazer. E tampouco
nos retirar de uma provação, porque aquilo que temos que passar, temos que cumprir. Porque nós não viemos para esta doutrina pensando que somos bonzinhos, pensando que ingressando na doutrina, na corrente indiana do espaço, a nossa vida fica facilitada. Que não vamos ter provações, que não vamos ter dificuldades, que vamos acertar na Mega Sena, Euromilhões, que as nossas dificuldades diárias que podem desaparecer. Não, nada disso. Nós vamos temos outro conhecimento, outra perspectiva, outra maneira de dar a volta à questão. Temos outro conhecimento, tudo trazido por tudo o que aprendemos no plano físico e também o que os nossos mentores nos trouxeram. Então ele não nos retira de nenhuma provação que eles podem considerar que são duras e severas. Por exemplo, se uma pessoa qualquer está passando por problemas materiais, como entraves financeiros, essa pessoa não deve, em hipótese alguma, buscar um diálogo com o seu mentor espiritual para que ele faça milagres, para que ele faça ganhar mais dinheiro. A pessoa deve sim pedir a compreensão sobre si mesma. Deve pedir a compreensão sobre si mesma e uma orientação geral para conseguir enfrentar com amor, coragem, resignação, humildade e tolerância, com fé, as tribulações materiais da sua existência. Porque pedir coisas materiais aos mentores é algo tão fútil. Os nossos mentores não vieram para isso. É uma coisa tão fútil, tão vazia e sem sentido. Porque os nossos mentores, quando vêm, eles sempre trazem uma finalidade. Se for nos trabalhos mediúnicos, vêm atender o paciente. Eles vêm atender o paciente. Espírito encarnado, espírito desencarnado, ser encarnado, espírito desencarnado. Vem no atendimento ao paciente. E pode também se apresentar ao médium por alguma razão, alguma finalidade. Então, não busquemos no mentor, não peçamos ao mentor riqueza, porque tudo isso é uma coisa é um vazio e sem sentido. Então, ao inverso de nós pedirmos que os nossos mentores resolvam um problema para nós, devemos sim pedir que eles nos deem forças para atravessar as adversidades da vida de cada um está passando. Porque são muitas. As encruzilhadas da vida são muitas. Os caminhos de difícil acesso são muitos. Mas o mentor jamais irá interferir. Por conta, outra vez, neste vídeo vou falar do nosso querido livre-arbítrio. E outra, o mentor espiritual não veio para alisar a mão e dar de mão beijada para nos tirar as dificuldades. Não. Então,
dessa forma. Peçamos para que eles nos deem forças para atravessar as adversidades da vida. Sendo assim, dessa forma, ninguém deve recorrer ao mentor ou ao espírito guia, como lhe queiram chamar, para pedir coisas físicas ou para pedir algo que seja resolvido, mas sim para se obter um entendimento sobre certo tema. E quando essa compreensão nos escapa, não pergunte coisas como por exemplo do tipo, devo ficar com tal pessoa? Ou fulano me ama de verdade? Ou ainda, quando é que vou conseguir vender a minha casa? Quando é que vão conseguir um bom emprego? Pois é. Os mentores ajudam a desvendar, a desenliar, mas eles jamais se manifestam, porque o trabalho tem que ser nosso. Tudo isso são perguntas inúteis. E além de serem perguntas inúteis, são perguntas físicas aos mentores. E não devem ser de forma alguma invocados para suprir os nossos caprichos. Os caprichos do ser físico, dos seres humanos. Não devemos também fazer perguntas muito teóricas, com muitas técnicas, embora eles saibam, aos nossos mentores, eles sabem de tudo. Sabem da ciência, sabem da razão, sabem da lógica, sabem da diversidade das coisas, sabem o avanço tecnológico, sabem o avanço espiritual, sabem as dificuldades que nós vamos passar amanhã, para a semana, sabem o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, só que eles, claro, não tocam, não mexem, não dizem. Então eles sabem. E também não devemos perguntar aos nossos mentores coisas apenas por a nossa simples curiosidade. Os nossos mentores só devem ser chamados, invocados, emanados, vibrados, quando há uma verdadeira necessidade, uma necessidade real. Embora eles saibam quando o médium, quando o protegido ou a protegida tem falta e necessidade. Eles sabem. Eles estão no mundo espiritual, habitam no mundo espiritual. Eles sabem quando nós, no plano físico, temos falta, necessidade da presença deles. E essa necessidade real também não devemos perguntar nada sobre o nosso futuro. Porque há muitos médiuns, eu sei, há muitos médiuns que perguntam, já perguntaram sobre o futuro. E então, até porque os mentores não vão responder a esse tipo de pergunta. O mentor vai responder
vai responder de boa harmonia, sorrindo, com amor, com alegria, com paz, com sinceridade, com equilíbrio, a todas as perguntas. A todas as perguntas que ajudem de alguma forma é nosso desenvolvimento. Que ajudem de alguma forma é nosso desenvolvimento espiritual. Não vale a pena nós perguntarmos nada que seja fútil ou apenas por curiosidade, ou que simplesmente seja apenas uma forma de testar o mentor, a fim de verificar se ele na realidade existe mesmo ou não. Porque para entrar em contato com o nosso mentor e ter uma clareza maior de que realmente se trata de um espírito elevado, de luz, não precisamos perguntar. Nós sentimos no nosso corpo físico, nós sentimos nos nossos braços, nós sentimos no nosso chakra coronário, na cara, no nosso plexo, aqueles que têm o plexo iniciático. E se não tiver o plexo iniciático, há outras formas de sentir. Porque, no meio disto, claro, se nós dermos vazão, apresentam-se outros espíritos de baixas categorias, de baixos níveis, mas isso deixamos para outros temas. Então, não devemos testar também se é um espírito, se é o nosso mentor, se não é o nosso mentor, porque ele se apresenta, sempre que o protegido dele precisar e necessitar. E confiem que é um espírito de alta hierarquia, elevado nas mais elevadas glórias de Jesus Divino e Amado Mestre. É necessário fazer a pergunta: sinto energias positivas, isso sim, originárias dessa presença espiritual. Neste caso, se você se sentir bem na presença do mentor e sentir uma energia boa, de paz, de equilíbrio, de harmonia, de sossego, poderá não ser grande sossego, mas enfim, traz sempre paz, harmonia, equilíbrio e um grande amor. Acima de tudo, a tranquilidade, paz de espírito, de alma. Então, há toda uma possibilidade de ser um espírito que trabalha na luz, no amor, ao serviço de Jesus Divino e Amado Mestre. Um espírito evoluído trabalha na luz, com todo o amor. Tendo em vista todas estas recomendações, vamos tentar sempre saber mais a técnica que deve ser realizada para o bom contacto com o nosso espírito guardião, mentor. Vá para um local onde se sinta à vontade, onde não seja interrompido por ninguém, por exemplo, e que seja o mais silencioso possível. Faça uma prece a Jesus, uma prece a Deus Pai Todo-Poderoso, com fé, com amor. Essa prece que é dirigida a Deus
a Jesus, divino e amado Mestre, pedindo a presença do nosso Espírito protetor ou mentor da luz enviado por Deus para nos dar algumas orientações sobre a nossa vida, a vida atual. Feche os olhos, feche os seus olhos físicos, porque ainda fica com outra visão. Temos a nossa mente espiritual. Feche os olhos, sentado, deitado, numa posição confortável, e na mente visualize um lugar com a natureza, uma cachoeira, onde se sinta bem, tranquilo, livre de problemas, livre de desequilíbrios, livre de desarmonias, bem tranquilo, bem relaxante. Na mente, busque, sem preocupação, sem nenhuma preocupação, limpe as preocupações. Procure sentir esse lugar que você imagina, uma mata, onde tem a força desses grandes caboclos, uma cachoeira, onde tem as sereias do mar, um local que lhe dê prazer, e sinta esse local, observe tudo à sua volta, veja com a sua mente, com o seu pensamento a natureza, os campos, as nuvens, olhe o céu, sinta a brisa do vento, sinta inclusive, descalce, tire os sapatos, sinta os seus pés no chão, que é um dos 5 elementos da natureza, e deixe-se envolver pela beleza, pela tranquilidade e, acima de tudo, pela liberdade que existe nesse local. E quando sentir que a sua mentalização atingiu um ponto mais alto, não é um ponto mais alto, é um ponto mais alto de realismo, de ser real. Então peça a Jesus, divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, para falar com o seu mentor, o Espírito de Luz. Se essa sua visualização der certo, você verá a presença do seu mentor chegando, ou inclusive algumas das vezes já ao seu lado, à sua frente, atrás de si. Sinta a presença, a energia. Agradeça a sua presença primeiro. Ouça de seguida no seu interior, no pensamento, na sua consciência, no seu coração, ouça no seu interior aquilo que esse mentor, aquilo que ele deseja, a mensagem que ele deseja passar. Dessa forma, temos que estar receptivos para que as mensagens que ele nos deseja passar, transmitir, ouvir, e temos que estar receptivos. É muito mais importante do que muitas das vezes falar. Em silêncio
se escuta muita coisa. Numa confusão interna não se ouve nada. Então temos que nos silenciar. É muito importante nos silenciar. E perguntar algumas vezes. O mentor pode até inclusive já responder à sua pergunta antes mesmo de você perguntar. Porque ele conhece o nosso interior, o nosso pensamento e as nossas necessidades. Até mais do que cada um de nós mesmos. Portanto, apenas estejamos abertos a mensagens do nosso espírito guardião, protetor, do nosso mentor, como nós dizemos. Ele pode falar pouco, ou mesmo até... Só Deus. Ele pode falar pouco, ou muito, ou nada. E pode optar por transmitir só unicamente energias de amor e paz a cada um. Se for esse o caso, deixe-se fundir nessa energia por essas vibrações divinas e aproveite esse contacto, porque há uma transmissão que vai além das palavras. Que vai além das palavras e do entendimento humano, que transcende as normas intelectuais do nosso raciocínio. Então, aproveite essa transmissão, sem palavras, de pura energia e amor. O mentor pode indicar até, inclusive, um momento em que ele já falou ou que já fez tudo o que podia fazer. Salve Deus. Pode também acontecer de cada um de nós mesmo sentir até que já está na hora de encerrar a experiência. E quando isso ocorrer, vá retornando lentamente ao seu corpo físico, à sua mente, objetivamente, e vá movendo lentamente o corpo. Mas há uma coisa: guarde bem as orientações que seu mentor lhe transmitiu, porque essa mensagem deve ser fonte de reflexão em toda a sua vida. E no caso de cada um não conseguir o contacto com o mentor, encerre essa experiência temporariamente e tente novamente num outro dia. Não fique insistindo muito na técnica, porque sabe porquê? Deixe fluir naturalmente. E se for da vontade de Deus, com certeza você será atendida na hora certa, no local certo, na hora desejada e indicada. Porque o mentor, ele não foi para muito longe. O nosso mentor, ele não foi para muito longe. E então, aqui me despeço. Comecei a falar, começo a falar, perco. Mais uma vez tenho que partir o vídeo. Salve Deus.
o mentor ele estará presente nas suas dificuldades e cada vez que o mentalizar, puxar, ele estará consigo. Desta forma agradeço por mais esta rica e feliz oportunidade, agradecendo a Jesus Divino e Amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima e aos nossos mentores, que nos transmitem muita paz, equilíbrio e harmonia. A todos.